Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus, o currículo das lições bíblicas da CPAD. Estamos já no quarto trimestre do ano de 2025, estudando sobre o corpo, a alma e o espírito. O tema específico da nossa lição hoje, lição de número 8, prevista para ser aplicada nas manhãs de domingo, do dia 23 de novembro de 2025. O tema da nossa lição, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Pedimos a você que, porventura, ainda não é inscrito nos canais da Assembleia de Deus Ministério Floresta, faça isso para que você possa acompanhar todo o conteúdo que é postado da nossa igreja. Comente neste vídeo, deixa aí a sua cidade de origem, o pastor, a igreja a qual você congrega. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Filipenses capítulo 4, versículo 7. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em três textos bíblicos: Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 7, Mateus capítulo 9, versículo 36 e João capítulo 11, versículo 35 e 36. A nossa leitura bíblica em classe nos diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. É uma alegria ter aqui comigo, nesse dia, nesta pré-aula, o nosso querido irmão auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Meu querido, está com oportunidade para dar a sua saudação e fazer as suas notas introdutórias dessa lição. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria para mim estar aqui mais uma vez juntamente com os irmãos para aprendermos juntos sobre a palavra de Deus. Na Bíblia nós encontramos vários homens e mulheres que expressaram emoções e sentimentos. Por exemplo, em Gênesis 45, 1 e 2, José não podia se conter diante de todos que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seus irmãos. Preste atenção no versículo 2. E levantou a sua voz com choro. E olha a intensidade desse choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. Olha o tamanho da expressão de José aqui. Nós também encontramos em Gênesis 27, 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então nós somos seres humanos, nós temos emoções, sentimentos e estamos suscetíveis a isso. E há quem justifique: não, eu nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Mas o conselho bíblico para nós é: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então nós aprenderemos nesta lição, nesta aula, que nossas emoções e sentimentos precisam passar pelo filtro da palavra de Deus e do Espírito Santo. Alegria também ter aqui conosco o presbítero Leonardo, que tem sempre cooperado conosco em nossas pré-aulas. Ele é membro, presbítero da Assembleia de Deus Ministério Templo dos Milagres, pastor Eliomar. Meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Está com a sua oportunidade para a sua saudação e suas notas introdutórias. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Alegre em poder estar cooperando com os irmãos mais uma vez nestas pré-aulas que têm sido bênçãos em nossas vidas. Deus abençoe a vida do auxiliar Gabriel, evangelista Rafael. Meus irmãos, a lição de hoje nós temos duas palavras-chave: emoção e sentimento. Nós precisamos entender que
essas duas palavras, tanto emoção como sentimento, não são intrinsecamente pecaminosos. Porém, a forma como nós reagimos a ele que pode nos levar ao pecado. Nós precisamos entender que o equilíbrio interior do ser humano é uma jornada de fé e submissão a Cristo. Assim como Jesus, ele teve uma gama de sentimentos como tristeza, alegria e até mesmo ira, nós precisamos entender que nós somos vulneráveis a esses tipos de sentimentos e emoções. Porém, nós temos uma diferença, que em Cristo nós temos a promessa de controle e de paz. Em Cristo nós encontramos a paz do nosso interior. Então, meus amados irmãos, que possamos crer que quando Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, declara que nós fomos feitos novas criaturas, nós precisamos entender que o nosso interior também foi renovado em Cristo Jesus. Nós temos agora o privilégio de encontrar em Cristo a paz e encontrar nele a solução para todos os sentimentos que vêm tentando abalar a nossa alma. Meus irmãos, as palavras-chave da nossa lição, como já dito, emoções e sentimentos. Podemos definir isso de forma bem simples, como a capacidade interior de sentir, de reagir às circunstâncias, às pessoas e às circunstâncias e às situações, melhor dizendo, que nos cercam. Os sentimentos e as emoções na Bíblia são sempre associados com a alma, a parte central do ser humano. Também são referidos de forma figurada como sendo o coração, a sede dos sentimentos e das emoções. Esses sentimentos eles podem ser positivos, como, por exemplo, amor, alegria, paz, humildade, etc. Mas também podem ser negativos, como o ciúme, a inveja, o ódio, a baixa autoestima e etc. O objetivo desta lição é buscar o equilíbrio entre estes sentimentos. Equilíbrio fala daquilo que você não pode ter nem de mais e nem de menos, tal como está em Provérbios 4, 26 e 27. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não te declines nem para a direita e nem para a esquerda, mas retira o teu pé do mal. No primeiro tópico da nossa lição, nós temos o homem, um ser afetivo. E no subtópico 1 nós temos propósitos do estudo. Irmão Gabriel? Qual o propósito desse estudo? E quero trazer aqui qual a importância desse estudo. Por que nós precisamos estudar as emoções e sentimentos à luz da palavra de Deus? Nós estamos no Brasil. E você sabia que o Brasil está entre os países em destaque quando se fala de ansiedade e depressão? A Ipsos relata em uma matéria sobre uma pesquisa, Calendário da Saúde, onde foi pesquisado e perguntado a diversos médicos e a mais de 1.000 pessoas de diversas regiões e classes sociais a respeito de depressão e ansiedade. E olha como os dados são assustadores. 45% dos entrevistados mencionaram sofrer ansiedade. 19% afirmaram ter depressão. Outra pesquisa, feita pela Covitel 2023, relatada pela Humane, diz que 26,8% da população sofre de ansiedade e 12,7% de depressão. Isso é preocupante. E nós, enquanto seres humanos, estamos sujeitos a emoções e sentimentos, mas nós precisamos tratar isso à luz da palavra de Deus. Atente-se para o Salmo 119, versos 25. O salmista está triste. Olha o que ele diz: a minha alma está pegada ao pó. No versículo 28, ele ainda fala: a minha alma consome-se de tristeza. Mas ele ainda tem uma solução. Parece que algo brada no coração dele como uma resposta. A minha alma está pegada ao pó, mas vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. No 28 ele fala: fortalece-me segundo a tua palavra. Ou seja, mesmo que ele se encontrasse num estado de tristeza, ele sabia que as emoções, que os sentimentos poderiam ser restaurados e vivificados e fortalecidos através da palavra de Deus, através do Senhor. Então, meu irmão, nós precisamos entender e buscar do Senhor sabedoria, instrução e direcionamento para administrar nossos sentimentos à luz da palavra de Deus, à luz das promessas de Deus, porque Ele é o Senhor que tem para nós algo muito além, muito maior do que nós podemos imaginar. Então que nós possamos fazer como o salmista,
se está triste, se estamos alegres, se estamos com qualquer tipo de sentimento, que possamos buscar a resposta e o equilíbrio através da palavra de Deus. Presbítero Leonardo. Meus amados irmãos, como nós estamos estudando nesta lição, nós somos um ser integral de corpo, alma e espírito. Um viver equilibrado. Ou seja, isso inclui também nossos sentimentos e emoções. Como bem frisado pelo auxiliar Gabriel, sentimentos e emoções têm dominado a humanidade nos dias atuais, como depressão, tristeza, ansiedade, tudo isso tem dominado a humanidade. E isso é triste, irmãos, porque nós sabemos que é difícil, sim, controlar a razão, ter um equilíbrio entre a razão e a emoção, mas nós devemos entender que em Cristo nós encontramos solução de tudo isso. Em Cristo nós encontramos a solução para todos esses problemas, pois sabemos que, como eu já disse, não é fácil equilibrar a razão e a emoção, mas que possamos seguir o conselho que está em Marcos, capítulo 12, verso 30, que diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aqui Jesus nos dá um conselho para que todo o nosso ser esteja para adorar ao Senhor, para amar ao Senhor, porque nós deixando todo o nosso ser para Ele irá controlar os nossos sentimentos, Ele irá nos fazer viver uma vida de paz, uma vida de alegria na presença dEle, por mais que as tristezas venham, mas em Cristo nós encontramos a temperança, em Cristo nós encontramos a solução. Meus irmãos, as doenças psicossomáticas, ou seja, aquelas que atingem o corpo, mas que têm origem na alma e nos sentimentos. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos leitos de hospital têm doenças psicossomáticas. São doenças causadas por emoções negativas que se acumulam no coração do ser humano, às vezes devido a um passado sofrido, traumas na infância, perdas, rejeições, injustiças, decepções, comparações, frustrações. Isso vai provocar em cada indivíduo dor, raiva, tristeza, sentimentos de vingança, de inveja, de baixa autoestima. E essas emoções negativas represadas e acumuladas podem trazer à tona doenças psicossomáticas, sintomas como, por exemplo, alergias, úlceras gástricas, dores de cabeça, dores nas costas, depressão, insônia e etc. Perceba, então, a necessidade de equilíbrio, porque se a alma não estiver bem, o corpo pode ficar mal. O apóstolo João, na sua segunda carta, no verso 2, ele direciona a Gaio o seguinte desejo: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. Ou seja, o desejo de João era que, assim como a alma de Gaio estava bem, que também o seu corpo estivesse bem. Porque apesar de alma e corpo serem coisas diferentes na tricotomia, estão intrinsecamente ligadas, conectadas no ser humano. O comentarista, neste ponto, nos coloca como um dos propósitos apresentar a conexão entre os pensamentos e os sentimentos. Podemos dizer que os sentimentos são a voz da mente, ou seja, aquilo que você pensa, você sente. É por isso que você nunca vai ver uma pessoa pensando em derrota sorrindo, e você também não vai ver uma pessoa pensando em vitória se lamentando, porque o que você pensa com a mente, você sente com o coração. O que você raciocina no corpo, você emociona na alma. Por isso Jeremias disse em Lamentações 3:21, quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu quero pensar naquilo que é bom, para que também eu possa sentir aquilo que é bom. O segundo subtópico nos diz o seguinte: afetividade, emoções e sentimentos, irmão Gabriel. Há uma interessante diferença entre emoção e sentimento. Vamos lá. A emoção é automática, rápida e fisiológica. Já o sentimento é a interpretação consciente da emoção. Surge após a emoção, quando o cérebro pensa sobre o que aconteceu. Então, meus irmãos,
A emoção pode ser até mesmo um estímulo, mas nós precisamos tomar cuidado e vigiar, porque nossas emoções podem virar sentimentos, e esses sentimentos muitas das vezes podem ser ruins. Vamos a um exemplo? Eu li com os irmãos Gênesis 27, 41. Esaú fica tão enfurecido com Jacó ter pego a bênção, que a princípio ele achava ter por direito, que ele disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Ou seja, aquela emoção se tornou um sentimento de ódio, de raiva, que inclusive decide: vou matar o meu irmão. Jacó, com medo, é obrigado a fugir. Vai para a casa de Labão. Só que certa feita o Senhor fala com Jacó: volte à terra de seus pais. Então o medo volta à tona. Jacó já sabe: eu vou encontrar Esaú. E será como que Esaú vai me receber? Ele vai me matar por certo. Mas aí Jacó, ele ora ao Senhor, pede misericórdia, entrega ao Senhor. Jacó, nesse período, tem um encontro com o Senhor no val de Jaboque. E agora o seu nome é mudado para Israel. E chega agora o momento do encontro com Esaú. E a Bíblia diz, Gênesis 33, 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Ou seja, nosso Deus é o Deus que tem poder para mudar, para transformar nossas emoções e sentimentos, para fazer um homem que está com ódio chegar inclusive a abraçar seu irmão, o beijar. Deus é maravilhoso e ele tem poder para transformar a mim, a você, transformar nossas emoções e sentimentos. Presbítero Leonardo. Meus amados irmãos, como bem explicado pelo auxiliar Gabriel, há uma diferença entre emoções e sentimentos. Então, como servos do Senhor, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e sentimentos, porque nós temos que sempre buscar no Senhor o melhor. Porque, assim como o salmista declara no Salmo de número 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui o salmista está nos dizendo que há uma alegria de ir à casa do Senhor. E, irmãos, e por que eu trouxe esse texto? Porque muitas das vezes, quando os sentimentos ruins nos tomam, quando a tristeza chega, quando a angústia chega, quando a ansiedade bate na porta, o nosso pensamento é de não ir na casa do Senhor. O nosso pensamento é de ficar restrito, ficarmos isolados. Só que o salmista aqui está nos dando um conselho, para nós irmos na casa do Senhor, porque quando eu vou à casa do Senhor, a alegria me toma. A alegria enche o meu ser, para que quando estivermos tristes, nós não venhamos nos ausentar do Senhor, mas nos aproximarmos cada vez mais e mais dele, para que possamos declarar, como está escrito em Neemias, capítulo 8, verso 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então que possamos ficar firmes, irmãos, não deixar esses sentimentos e emoções nos dominar. Pelo contrário, quando eles chegarem, porque é normal, isso é do ser humano, eles vão chegar, o sentimento de tristeza, de angústia, esses sentimentos vão chegar, mas quando eles chegar, nós possamos firmar em Cristo, porque em Cristo nós encontramos a nossa alegria, em Cristo nós encontramos a nossa paz. Gênesis 1:26, a Bíblia diz que o ser humano ele foi feito à imagem e conforme a semelhança de Deus. Isso, primeiramente, não é no sentido físico, é em pelo menos 3 aspectos: racionalidade, espiritualidade e afetividade. Deus é um ser racional que pensa e ele criou os seres humanos com essa capacidade. Deus também é um ser espiritual. João 4:24, Deus é espírito. E ele criou seres humanos que na sua tricotomia também possuem o espírito humano, ou seja, também somos seres espirituais. Por fim, Deus é um ser afetivo, que tem sentimentos. Ele também criou os seres humanos com esta capacidade. Quando a Bíblia se refere aos sentimentos de Deus, à semelhança do ser humano, isso na teologia é chamado de antropopatismo ou linguagem antropopática, quando se atribui a Deus sentimentos humanos à semelhança do ser humano. Por exemplo, em Efésios 4:30, Paulo aconselha: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Gênesis 6, verso 6, a Bíblia diz que arrependeu-se Deus de haver feito o homem sobre a face da terra e pesou-lhe em seu coração. Obviamente, o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem.
Porque Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O arrependimento do homem diz respeito a uma conduta pecaminosa, a qual este homem reconhece que errou e deseja mudar. O arrependimento de Deus diz respeito a um sentimento de tristeza, de pesar que Deus sente por causa da conduta pecaminosa do ser humano. Assim foi no tempo do dilúvio. Assim também na questão e a respeito do rei Saul, 1 Samuel 15:19, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver constituído Saul como rei de Israel. Ou seja, é a Bíblia dizendo, numa linguagem antropopática, que apesar de Saul ter sido escolhido por Deus e apesar de Deus ter dado uma oportunidade para ele, Deus então se entristeceu por causa da atitude, das escolhas que Saul tomou, o que levou a um fim triste, que foi o suicídio. O comentarista, no final deste ponto, nos aconselha mais uma vez ao equilíbrio por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo. Tudo na vida precisa de equilíbrio. E aqui eu dou o exemplo de um sentimento, a autoestima. A autoestima é o sentimento e a concepção que cada um tem de si mesmo. E ela precisa estar equilibrada em mim e em você. Porque se essa autoestima estiver muito alta, o indivíduo fica orgulhoso. Mas se a autoestima também estiver muito baixa, o indivíduo pode ficar depressivo. É preciso que a nossa autoestima esteja equilibrada. E não somente ela, mas todos os nossos sentimentos e a nossa vida precisa desse equilíbrio. Vamos então ao terceiro subtópico, principais afetos, irmão Gabriel. Meus irmãos, aqui quero deixar um conselho que aprendi com o diácono Davi, que foi meu líder de adolescentes e professor da EBD. E ele me ensinou algo que eu guardei no coração. 3 momentos em que você deve tomar muito cuidado ao tomar uma atitude. Quando você está muito alegre, quando você está muito triste ou quando você está com muita raiva. Vamos à Bíblia? Herodes, festejando, prometeu algo e se arrependeu. Veja Mateus 14, 6, 7 e 9. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante dele e agradou Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. Só que ela pediu, orientada, a cabeça de João Batista. E agora o versículo 9 diz, e o rei afligiu-se. Mas agora já era. Ele já havia prometido. No momento de festança, ele promete e se arrepende. Devemos tomar cuidado em prometer ou tomar atitudes em momento de alegria. Judas, angustiado, enforcou-se. Em Mateus 27, nós vemos que, tomado por um sentimento de remorso, ele, triste, angustiado, ele decide dar fim à sua vida. Se ele se arrependesse de coração, ainda haveria solução. Mas tomado pela angústia, ele se matou. Em 1 Samuel 25, nós vemos Davi, que com raiva de Nabal, estava prestes a o matar. Mas Abigail vem e o convence a não fazer tal coisa. E ele diz, bendito teu conselho e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Ou seja, nós vemos aqui 3 momentos em que 2 desses homens tomaram atitudes precipitadas pelos sentimentos e emoções, e um terceiro que um homem quase tomou uma atitude precipitada, então nós precisamos tomar cuidado também. Presbítero Leonardo. Meus amados irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado e entender que nós não devemos deixar nossas emoções nos dominarem. Assim como o auxiliar Gabriel já disse, nós não podemos tomar decisões quando as emoções estão afloradas, pois nós devemos buscar em Deus força para que não possamos ser vítimas dessas emoções, pois é comprovado cientificamente que nós não temos total controle sobre nossas emoções. Então, que possamos prestar muita atenção nisso, irmãos, para que elas não possam nos dominar, para que elas não possam fazer com que cometamos erros diante do Senhor. Porque quando nós firmamos em Cristo e deixamos Ele nos influenciar, Ele irá nos conduzir a caminhos de paz e alegria, para que possamos obter um controle emocional. E é por isso que Paulo declara o texto áureo da nossa lição. Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que possamos firmar neles, irmãos. E eu volto a repetir isso,
pois é nele que nós encontramos o equilíbrio emocional, é nele que nós encontramos a nossa paz interior, é nele que nós encontramos a solução para tudo que estamos vivendo, para que as nossas emoções e sentimentos não venham nos dominar, que possamos firmar em Cristo, para que Ele possa controlar e que as nossas decisões sejam totalmente direcionadas por Ele, para que não possamos cometer algo errado. Meus irmãos, as boas emoções era o desejo de Deus para o ser humano. As emoções ruins são uma consequência do pecado que entrou no mundo. Romanos 5,12 diz que por um homem, este homem é Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Perceba que a Bíblia é clara. O pecado não entrou no mundo por causa da mulher. O pecado entrou no mundo por causa do homem. 1 Timóteo 2,14, Paulo enfatiza que o homem não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Se o homem não foi enganado, então ele pecou consciente contra a ordem divina. Por isso que o pecado entrou no mundo por causa dele. Você pode observar em Gênesis 2, versos 16 e 17, que quando Deus deu a ordem para não comer do fruto da ciência do bem e do mal, esta ordem Deus deu a Adão. Eva ainda não tinha sido criada, ela só vai ser criada a partir do versículo 18. E quando você lê a narrativa da queda em Gênesis 3, você percebe que Eva comeu o fruto primeiro, não aconteceu nada. Mas somente quando ela deu o fruto a Adão é que os olhos dele se abriram e podemos então assim dizer que o pecado ele teve o seu efeito. Portanto, eu repito, o pecado não entrou no mundo por causa da mulher. O pecado entrou no mundo por causa do homem. Você não sabia disso, né? Você achava que era mulher. A culpa é do homem. E o problema é que o pecado, meus irmãos, ele vai gerar morte. E a morte é um dos principais motivos de emoções, sentimentos ruins no mundo. A morte gera tristeza. E essa morte pode ser de 3 tipos: espiritual, física e eterna. Lembramos que essa morte, ela significa separação. No caso da morte espiritual, é a separação da pessoa de Deus ainda em vida, por causa do seu pecado. A pessoa pensa que é feliz, mas dentro do seu coração existe um vazio que somente a presença de Deus pode preencher. A morte física diz respeito à separação dos nossos entes queridos. E é lógico que nós não nos entristecemos como os demais, que não têm esperança, mas nos entristecemos ainda assim por causa de uma separação temporária de nossos entes queridos que já partiram. E por fim, o pior tipo de morte é a morte eterna, que é a separação definitiva e permanente entre a criatura e o Criador. É bom lembrar que a morte espiritual tem solução, e a solução é a conversão. A morte física também tem solução, e a solução é a ressurreição. Mas a morte eterna, essa não tem solução, porque os que forem lançados no lago de fogo estarão para sempre separados da salvação. Mas glórias a Deus pela promessa de Apocalipse 21, verso 4. No novo céu e na nova terra não haverá mais morte, ou seja, não haverá mais motivo para tristeza, não haverá mais motivo para sentimentos ruins. E por isso o texto continua, que ali não haverá pranto, nem clamor, nem choro, nem dor, porque tudo isso terá ficado no passado. Essa é a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. No quarto subtópico nós temos inveja, ira e ódio. Irmão Gabriel? Inveja, ira e ódio. Que sentimentos ruins são esses? E ao falar de Caim, quero deixar um texto que até nos ajudará a entender o subtópico 2 do tópico 2. 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno e matou ao seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ou seja, nós vemos aqui que essa reação, essa emoção, esse sentimento, isso que Caim fez, parte de algo que ele já era. Era do maligno. Suas obras eram más. Ele não buscava a presença de Deus e não tinha obras justas como a de Abel. E isso gera nele uma propensão a ter sentimentos ruins. Mas, meus irmãos, nós não somos como Caim, que a Bíblia mesmo fala que era do maligno, suas obras eram más. Creio eu que nós somos de Cristo, que nós aceitamos Ele como Salvador, que nós temos a presença do Espírito Santo em nosso coração. Gálatas 5:25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que não venhamos fazer a vontade do maligno e a vontade da nossa carne, mas que haja em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus, andemos nos passos de Jesus. Presidente Leonardo? Antes do pecado, meus irmãos, só existiam emoções e sentimentos bons. Após a queda do homem
e da mulher, as emoções e sentimentos negativos começaram a crescer no meio da humanidade. E exemplo disso é o texto que foi citado pelo escritor em Gênesis capítulo de número 4, que vai nos falar acerca de Caim e Abel. Nós vamos observar que Caim se deixa ser dominado pela emoção de ira, e essa emoção acaba virando um sentimento de ódio. Ele começa a ter ódio pelo seu irmão. Mas nós vamos observar que mesmo ele sendo tomado por esse sentimento de ódio, ainda tinha uma esperança para ele. Pois Deus vai falar ao seu coração. Deus vai falar com ele. Deus vai falar ao seu coração para que aquele quadro pudesse ser revertido. Porém, nós conhecemos o texto e vamos observar que ele não vai dar ouvido à voz de Deus. Não dando ouvido à voz de Deus, infelizmente ele irá matar o seu irmão por ter sido tomado pelo aquele sentimento de ódio, por ter deixado a emoção da ira virar ódio, e agora ele vai matar o seu irmão. Então que possamos entender, irmãos, uma verdade. Qual? Que nós devemos dar ouvido à voz do Senhor. Assim como Lucas capítulo 11, verso 28 vai nos dizer: mas Jesus disse, antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Que possamos ouvir e guardar a palavra de Deus, pois ele sempre tem o melhor para nós. Porque se Caim tivesse dado ouvido à voz de Deus, para que ele não fizesse tal atrocidade, talvez hoje o problema, o sentimento que houve em Caim teria sido revertido. Mas como ele não deu ouvido à voz de Deus, aconteceu essa atrocidade. Então que nos momentos de dificuldade, nos momentos de ira, nos momentos de ódio, que possamos nos acalmar e dar ouvidos à voz de Deus, porque ele tem o melhor para nós. Meus irmãos, na Bíblia há pecados mais graves e há pecados menos graves. João 19, verso 11, Jesus diz a Pilatos: nenhum poder tu terias sobre mim se do céu não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Êxodo 32, 31, Moisés intercedendo pelo povo, ele diz: este povo pecou e é pecado grande. Se há pecado grande, também há pecado pequeno. Provérbios 6,16 diz que 6 coisas aborrece ao Senhor, mas a 7ª a sua alma abomina. Ou seja, 6 pecados deixa Deus aborrecido, mas o 7º ele abomina, porque o 7º é pior do que os outros 6. Neste ponto são citados 3 pecados: inveja, ira e ódio, que além de serem pecados, são sentimentos ruins, pecados que começam no coração. E aqui eu lhe digo o seguinte: a inveja ela é pior do que o ciúme, porque você tem ciúme daquilo que é teu, mas você tem inveja daquilo que não é teu. Foi por causa da inveja que Caim matou Abel. Foi por causa da inveja que José foi vendido por seus irmãos. Foi por causa da inveja que Davi foi perseguido injustamente por Saul. A inveja é uma doença da alma que destrói o caráter e as relações. Provérbios 14:30 nos diz que a inveja é como a podridão dos ossos, ou seja, a inveja pode deixar uma pessoa doente. Podemos também dizer, em segundo lugar, que a ira ela é pior do que a raiva, porque enquanto a raiva é interna, a ira é externa. A Bíblia nos aconselha em Tiago 1, 19 e 20 que nós devemos ser tardios no irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Provérbios 29, 11 diz que é o tolo que expande a sua ira. E por fim podemos dizer que o ódio é pior do que a mágoa. A mágoa por si só já é algo muito ruim, mas o ódio é algo mais profundo e mais intenso que a mágoa. Quando a mágoa, a pessoa não deseja o bem do indivíduo, mas quando há ódio, além dela não desejar o bem, ela deseja o mal daquela pessoa. Tenhamos cuidado porque a Bíblia diz no Salmo 42, verso 7, que um abismo chama outro abismo. São sentimentos ruins do coração. É uma emoção que pode levar a uma ação, que pode nos levar ao pecado. Que possamos, acima de tudo, guardar o nosso coração. Esse é o conselho mais sábio de Salomão. Chegamos então ao segundo tópico da nossa lição: emoções, experiência e controle. E no subtópico 1 nós temos reação e decisão, irmão Gabriel. Como nós já falamos, as emoções muitas das vezes podem ser instintivas, às vezes até mesmo automáticas. Mas nós, como servos de Deus, precisamos conseguir, através do Espírito Santo em nosso coração,
controlar as emoções para que não fujam do controle. Eu gosto muito de Efésios 4, a partir do versículo 17 até o 32. E aqui deixo uma recomendação de mensagem que o pastor Renato Torres aborda esse texto aqui, se eu não me engano, uma vida que agrada a Deus. Depois os irmãos podem assistir. E aqui o apóstolo Paulo fala algo muito interessante. A epígrafe, a santidade cristã, é oposta aos costumes dos gentios, né? E ele fala no versículo 18 que os gentios estão entenebrecidos no entendimento, como pedra, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, o coração deles é duro. Então, muitas das vezes, as pessoas do mundo, aqui ele fala de gentios, mas hoje para nós aqui as pessoas do mundo, aqueles que não servem a Deus, podem ter reações de todas as maneiras, mas nós não aprendemos isso. Não aprendemos assim de Cristo, é o que está aqui no versículo 20. Se é que tendes ouvido e nele fortes ensinados. Então, se nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, nossas reações precisam ser diferentes. Deixai a mentira, versículo 24. Falai a verdade. 26. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, mesmo que a ira seja, às vezes, uma emoção ali do momento, mas você não pode pecar, você não pode dar brecha, você não pode dar lugar ao diabo. Versículo 27, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então aqui nós estamos aprendendo que há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e que não servem. Se nós somos servos de Deus, precisamos aprender a controlar nossos sentimentos e emoções para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo, no qual estamos selados para o dia da redenção. Precisamos deixar toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda sorte de males. Presbítero Leonardo. É fato que nós não conseguimos controlar algumas de nossas reações mediante as emoções. Porém, nós precisamos entender, irmãos, que é responsabilidade nossa a decisão que nós iremos tomar diante dessa emoção. Nós não podemos, irmãos, nos conformar com sentimentos e com emoções ruins que vêm nos nossos corações. Nós precisamos entender que nós devemos crucificar a nossa velha natureza pecaminosa, inclusive a ligada ao temperamento, porque tem muitas pessoas que falam, eu sou assim, eu sou dessa forma, eu não mudo. Meu irmão, se você é nova criatura em Cristo Jesus, você tem que ter mudança. O seu interior tem que ser transformado, tem que ser mudado. Pois Gálatas, capítulo 5, verso 24, Paulo nos deixa um conselho e declara: e aos que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, meus irmãos, nós fomos mudados em Cristo Jesus. A nossa velha natureza, ela foi crucificada. A nossa velha natureza, ela foi morta. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ou seja, nós não podemos deixar as emoções que antes afloravam no nosso corpo, que antes afloravam no nosso sentimento, nós não podemos deixá-la nos dominar, pois as decisões que nós vamos tomar a partir daquela emoção é responsabilidade nossa. Então que possamos perseverar em Cristo, pois nós já fomos crucificados em Cristo Jesus. Nós agora devemos viver uma nova criatura a partir de Cristo, assim como auxiliar Gabriel bem disse, há uma diferença de quem serve e quem não serve. Ou seja, se você serve a Cristo, você tem que ser exemplo, você tem que ser a diferença. Meus irmãos, não existe mentira santa, inveja santa, mágoa santa, não existe. Mas existe ira santa, porque o Deus que é santo, ele se ira contra o pecado. Josué capítulo 7, verso 1, a ira de Deus se acendeu contra Israel por causa do pecado de Acã. 1 Samuel capítulo 11, verso 6, Saul foi cheio do Espírito e se irou contra a maldade dos amonitas. João capítulo 2, verso 13, Cristo se irou ou se indignou por causa daqueles que compravam e vendiam no templo. É desta ira que Paulo fala em Efésios 4, 26, quando ele diz, irai-vos e não pequeis. Portanto, a ira contra o pecado não é pecado. Mas tenha cuidado, porque a fronteira, a linha divisória entre a ira santa e a ira pecaminosa é muito tênue. Tenha cuidado para não pecar contra Deus. Infelizmente, como já dito pelos meus companheiros, há pessoas que não têm um coração ensinável, gente dura de coração, que não aceita a correção e costuma dizer assim, eu nasci assim
e eu vou morrer assim, ou seja, eu não vou mudar. Mas isso é desculpa esfarrapada de quem não quer praticar a palavra de Deus. Porque quando você decide praticar a palavra, não tem essa de nasci assim e vou morrer assim. Quando você decide praticar a palavra, você nasce de novo. Porque é verdade que o pecado deforma, a religião conforma, a lei informa, a filosofia reforma, mas a palavra de Deus ainda transforma a vida do ser humano. Chegamos então ao segundo subtópico da nossa lição, emoção e pecado, irmão Gabriel. Meus irmãos, é fato que cada pessoa tem sua personalidade. Uns são mais calmos, outros às vezes são um pouco mais nervosos, cada um tem seu tipo. Mas nós precisamos entender que nossas emoções e sentimentos, elas partem, muitas das vezes, daquilo que nós somos ou daquilo que praticamos. É o exemplo que eu falei de Caim ali atrás. A reação dele fala muito de quem ele era. Ele era do maligno, suas obras eram más. E se nós cultivarmos em nós sentimentos ruins, se nós tivermos obras más, se nós não buscarmos a Deus e sua palavra, a nossa chance de ter uma emoção descontrolada ou uma emoção ruim de inveja ou de infelicidade, às vezes com a alegria de outro ou coisas desse tipo é muito grande, porque eu não nutri dentro de mim a palavra do Senhor e as obras do Senhor. Às vezes eu estou dando lugar à carne e por isso, às vezes nós estamos propensos a ter emoções e sentimentos ruins. Quando nós estamos em Cristo Jesus, até nossas emoções são transformadas. Em Romanos 6,4 nós encontramos, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, meus irmãos, se nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós precisamos ser transformados, buscar ao Senhor de tal forma em que nossas emoções e sentimentos não aflorem de forma que desagrade a Deus, mas que sim, nós tenhamos cuidado e em controle nossas emoções e sentimentos, sabendo que a comunhão com Cristo pode mudar e transformar até o pior homem, até nossos piores sentimentos e emoções. É saber que quando estamos ligados com Cristo, a chance de nós pensarmos como Ele aumenta muito. Então que nós possamos buscar a Deus e sua palavra, para que, mais uma vez repetindo, porque eu acho que essa é uma frase-chave que eu tenho para mim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Amém. Presbítero Leonardo? As emoções em si não são pecaminosas, meus irmãos, mas as atitudes, as ações que tomamos a partir delas, sim, podem ser pecaminosas. A diferença está em como nós vamos viver e manifestar essas emoções. Sentir raiva, por exemplo, é uma emoção que não é pecado. Mas a fúria descontrolada, o ódio, que são expressões dessa emoção, podem ser considerados pecados, pois nos levam a ações que podem ser prejudiciais. Por exemplo, uma pessoa que está no trânsito, que ela não consegue se conter. Isso é muito frequente nos nossos dias. As pessoas que estão com pressa, ou talvez já estão atrasados para ir para o trabalho e estão no trânsito e começam a sentir ódio, começam a criar emoções de ira durante o trânsito, pois está atrasado e o trânsito não está andando e ela começa a ficar descontrolada. Ela começa a perder a sua consciência e acaba tomando atitudes que não são boas, irmãos. Acaba tomando atitudes que não são agradáveis. Então, meus irmãos, um conselho que eu vos deixo essa noite, para que possamos buscar em Deus um espírito de mansidão, para que as nossas emoções não possam nos controlar e nos levar a pecar. Que possamos tomar o conselho que Paulo nos deixa em Colossenses capítulo 3, o verso 12, que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Que possamos ter esse sentimento de temperança, irmãos.
que possamos não nos deixar controlar pelas nossas emoções, para que não venhamos pecar, mas que em Cristo possamos encontrar mansidão. Meus irmãos, o comentarista nos diz nesse ponto que um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Ou seja, o orgulho é o pai de muitos pecados. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína. Ou seja, muitas pessoas, antes de caírem em pecados escandalosos e hediondos, primeiramente caíram no pecado do orgulho. Temos o exemplo de Lúcifer, cujo orgulho levou ele a invejar Deus, levou ele a se rebeliar com os anjos. O orgulho é um sentimento ruim, é sentir que você é mais do que realmente é. Toda vez que você for tentado pelo orgulho, eu quero aqui te dar um conselho, para que o orgulho não se aflore no seu coração. Lembre-se que você veio do pó, você é pó, e um dia você vai voltar para o pó. A diferença é que hoje nós somos um pó levantado, e amanhã seremos um pó caído. Tome cuidado, para que você não comece a sentir que é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, o último pedaço de carne do açougue. A Bíblia diz no Salmo 138, verso 6, ainda que o Senhor é excelso, ele atenta para o humilde, porém o soberbo ele conhece de longe. E existe uma razão para Deus conhecer o soberbo de longe, é porque o soberbo está longe de Deus e Deus está longe dele. Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Perceba, enquanto o soberbo tem apenas a resistência de Deus, o humilde desfruta da graça de Deus. Chegamos então ao terceiro subtópico da nossa lição, o aspecto positivo das emoções, irmão Gabriel. Meus irmãos, nós estamos falando aqui nesta aula sobre emoções e sentimentos. E como o descontrole deles pode nos causar prejuízos, né? E até numa brincadeira a gente pode pensar, então vou orar para que eu não tenha mais sentimentos nem emoções. Não, nós precisamos sentir essas emoções e sentimentos porque muitas das vezes serve de alerta para algumas coisas. Por exemplo, vamos observar aqui em Lucas 22, quando Pedro percebe que nega Jesus, Jesus olha para ele. E ali, o que acontece? Ele se sente triste e ele chora. A Bíblia diz que ele chora amargamente. Isso aqui pode ser até considerado algo bom, algo importante. Por quê? Porque ao perceber que negou Jesus, ele se entristece. Ao ver o seu pecado, ele se entristece. E quantas das vezes nós pecamos, quantas das vezes alguém peca e parece que aquilo cauterizou a mente, como o apóstolo Paulo disse, ele não sente mais tristeza. Para ele está tudo normal, para ele está tudo bem. Não, nós precisamos sentir determinadas coisas para que a gente reconheça o lugar. Pedro aqui ele chora amargamente, mas isso não deixa sair do controle, porque ele continua a sua vida e na oportunidade que Jesus concedeu para ele, Pedro é resgatado por Jesus, quando tem um encontro com Jesus na praia. Então nós precisamos entender que muitas das vezes nós vamos estar suscetíveis a emoções, a sentimentos. Por exemplo, quando nós erramos, nós vamos nos entristecer. Mas que assim como Pedro descobriu que a fonte de vida e que o resgate estava no encontro com Jesus, que nós possamos reconhecer, Senhor, peraí, eu pequei, eu errei. Então vamos fazer o seguinte, eu vou me achegar para perto do Senhor, porque se eu errei, pequei, me afastei do Senhor, alegria eu tenho de novo na tua presença. Que nós possamos buscar ao Senhor, que nós possamos entregar nossa vida ao Senhor e estar pertinho dele em todos os momentos. Presbítero Leonardo. Nossas emoções, irmãos, elas não possuem apenas pontos negativos. Assim como o auxiliar Gabriel bem disse, nós não precisamos orar a Deus para que venhamos conter as nossas emoções, para que não tenhamos mais emoções. Elas também possuem pontos positivos. Por exemplo, eu quero citar aqui para os irmãos, 2 Crônicas, capítulo de número 20, quando Josafá ele recebe uma notícia que um grande exército inimigo está subindo contra ele, o texto vai nos dizer que ele temeu. Só que aquela emoção, aquele temor, propôs ele algo. Ele foi buscar o Senhor. Ou seja, aquele sentimento, aquela emoção proporcionada pela notícia, provocou em Josafá o sentimento, o desejo de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor, porque ele entendeu que em Deus ele teria a solução para aquele problema. Ou seja, meus irmãos, que as nossas emoções,
elas possam produzir para nós pontos positivos. Que diante das emoções que nós vivemos, ela possa produzir para nós pontos positivos, igual Josafá. Josafá temeu, e eu creio também que houve também um sentimento, uma emoção de medo ali. Só que diante daquela emoção vivenciada, ele orou ao Senhor. Ele buscou o Senhor. E que as nossas emoções também possam produzir esses frutos. Que possamos orar, que possamos buscar a face do Senhor, adorar o Senhor. Que quando a emoção de alegria nos tomar, nós possamos glorificar o nome do Senhor. Pois as nossas emoções, elas nos motivam a agir. Então que possamos, irmãos, que essa ação que as emoções nos proporcionam, elas possam ser ações positivas e não negativas. Meus irmãos, as emoções elas podem ter o seu aspecto positivo. O comentarista, no final desse ponto, nos lembra que o nosso Mestre Jesus, ele expressou emoções durante a sua vida e o ministério. E Jesus, sendo santo, ele demonstrou isso. Demonstrou tristeza em Mateus 26:38. A minha alma está triste até a morte, ele disse. Demonstrou alegria, Lucas 10:21, com o retorno e o sucesso dos 70 discípulos. Demonstrou amor, João capítulo 11, verso 5, a Bíblia diz que Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Demonstrou compaixão, você pode observar que as 2 multiplicações de pães e peixes que Jesus realizou foi motivada pela compaixão que ele sentiu do povo. João 11:35, a Bíblia diz também que Jesus chorou. Jesus demonstrou durante sua vida sentimentos e emoções, apesar dele ser santo, porque as emoções elas podem também ter o seu aspecto positivo. Por exemplo, o medo, de uma forma equilibrada, ele te leva a ser cuidadoso, precavido. O medo ativa o nosso mecanismo de defesa. A preocupação também, de forma equilibrada, se assemelha à prudência. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de 1.000 quilômetros, você verifica a água, o óleo, o pneu do carro. Isso é uma preocupação boa, positiva. Em terceiro lugar, temos também a ambição, de forma equilibrada, que vai te levar a buscar aquilo que você deseja, vai te levar a buscar aquilo que você sonha, vai te levar a lutar pelos seus objetivos. Só tenha cuidado para que esta ambição não saia do equilíbrio e se torne uma ganância ou uma idolatria, porque Deus precisa estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Assim, nós estamos chegando agora no terceiro e último tópico da nossa lição e talvez porventura você ainda não se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério Floresta. Faça isso para que você possa acompanhar todo o nosso conteúdo, não somente as pré-aulas. Nesse final de semana, por exemplo, tivemos um congresso abençoado de missões e você pode estar acompanhando aí da sua casa. Deixa também aí o seu comentário, a sua cidade de origem, o seu pastor, a sua igreja e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nos ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. O terceiro tópico da nossa lição nos diz o seguinte: sentimentos guardados por Deus. E no subtópico 1 nós temos a falsa autonomia humana, irmão Gabriel. Meu irmão, você pode achar que é dono de si mesmo, que pode fazer as coisas do seu jeito e que vai dar certo. Você tem esse direito, mas quero te relembrar alguns versículos. Primeiro está em Provérbios 14, onde está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Nós encontramos também Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Hoje em dia nós vivemos em uma época em que muita gente acha ter achado o segredo para muita coisa. O segredo para ficar rico, o segredo para controlar as emoções, o segredo para muita coisa. Mas nós somos servos do Senhor. Nós precisamos relembrar que a nossa esperança, que nosso guia, que nosso mestre é Jesus. E só nele nós encontramos vida verdadeira. Que possamos declarar como Pedro: Senhor, vou para onde? Para quem eu irei? Só tu tem as palavras de vida eterna. Que nós possamos ter essa consciência. Nós não somos nada, somos pó. Mas o Senhor Jesus é nosso Salvador. Então nossas emoções, nossos sentimentos precisam estar guardados nele. Presbítero Leonardo? Nós somos totalmente dependentes de Deus, meus irmãos. Nós não temos capacidade nenhuma de controlar nossas emoções e sentimentos de forma autônoma. Devemos sempre entender a nossa dependência do Senhor. O salmista Davi, no Salmo de número 62, verso 5, ele vai expressar:
Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O salmista aqui está dizendo que ele espera somente em Deus. Não espera na sua própria força, não espera na sua própria condição, não espera em meios terceirizados que possam ajudar a ter um autocontrole. Não, ele está dizendo, eu espero somente em Deus, pois dele vem a minha esperança. E nós, como cristãos, nós temos o Espírito Santo que nos auxilia por intermédio de Deus, que nos concedeu a presença do Espírito Santo para nos auxiliar, porque quando nós damos liberdade ao Espírito dentro de nós, ele inunda a nossa alma e produz em nós o seu fruto. Ou seja, sem a ação divina, irmãos, sem a ação do Senhor, nós não temos possibilidade nenhuma de conseguir conter as nossas emoções. Ou seja, nós somos totalmente dependentes de Deus. Essa falsa autonomia que eles pregam por aí, irmãos, que nós não venhamos dar ouvidos, porque nós somos de Deus, somos para Deus, nós somos dele, meus irmãos, e dependentes exclusivamente do Senhor. Meus irmãos, Filipenses 4:7. E a paz de Deus guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Paz essa que excede todo entendimento. Segundo Paulo, essa paz, a ideia do texto, é que ela será como uma muralha, como um sentinela em volta do seu coração, te guardando. Essa paz está além da compreensão humana, porque ela não depende de circunstâncias externas, não depende do que acontece por fora. É possível uma pessoa estar passando por uma situação turbulenta, difícil, mas ela ter paz no seu coração. O maior exemplo disso é Jesus, Mateus 8:23. O barco era açoitado pelas ondas, mas Jesus estava dormindo, ou seja, ele estava em paz, porque é possível ter paz na tormenta. E para o homem natural isso é incompreensível, mas para o homem espiritual é possível por causa da presença de Deus em sua vida. Aqui eu destaco 3 tipos de paz. Primeiro, paz com Deus, Romanos 5:1. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz, que é resultado da justificação, te tira da condição de inimigo para amigo de Deus. Segundo, paz com o próximo. Esse é um mandamento, Romanos 12:18. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. E por fim, a paz de Deus, Gálatas 5:22. Esse é um gomo do fruto do Espírito, é um sossego, é uma tranquilidade, é uma calmaria, é uma quietude interior que é resultado da presença do Senhor. Toda a paz que nós podemos ter, paz verdadeira, é resultado da obra expiatória de Cristo Jesus. Isaías 53, verso 5, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Segundo subtópico, obediência, humildade e oração, irmão Gabriel. Meus irmãos, deixo aqui alguns conselhos para nós vivermos bem, administrando nossos sentimentos e emoções, vivendo de acordo com a vontade de Deus e também alcançando a salvação de Deus em Jesus Cristo e sendo salvos naquele grande dia. Primeiro está em Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. O segundo conselho é o que está escrito em Romanos 12, 1 e 2. Nós falamos, não aconteceu tal coisa porque foi a vontade de Deus. E muitas das vezes nós usamos isso aqui para tudo, mas o que a Bíblia nos informa é que para vivermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos oferecer nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não nos conformar com esse mundo e ainda transformarmos pela renovação do nosso entendimento. E por fim, quanto ao mais, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, quer facilitar suas emoções e sentimentos serem bons? Pense no que é bom, porque certamente você será bem-aventurado. Presbítero Leonardo. Meus irmãos, nós só teremos êxito em tudo aquilo que nós aprendemos nesta lição se trilharmos o caminho da obediência, humildade e oração. O maior exemplo que temos desses 3 pontos é de Jesus. Jesus, ele não negou os seus sentimentos, pelo contrário, ele expressou eles, porém ele não se entregou a eles, mas ele decidiu obedecer à vontade do Pai.
Ele decidiu viver a vontade do Pai. E nós vamos ver que todos os momentos ele sempre procurava orar. Ele sempre procurava buscar o Pai. Ele sempre procurava clamar ao Pai. Então, o nosso maior exemplo de obediência, humildade e oração é em Cristo Jesus. Pois ele mesmo disse, Paulo vai nos dizer, e é a frase que o auxiliar Gabriel utilizou bastante aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação nenhuma ser semelhante a Deus, mas antes ele se negou a si mesmo, ele fez-se homem, irmãos, ele se humilhou a si mesmo, irmãos, por mim e por você. Então esses sentimentos, para nós termos controle, nós precisamos trilhar esse caminho de obediência, humildade e oração. Pois Deuteronômio 28, verso 1 vai nos dizer: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os cobrirá muito acima de todas as nações da terra. É promessa do Senhor, irmão. Então que possamos, independente do que vivemos, do que passamos, que possamos ficar firmes em Cristo, obedecendo a sua palavra, tendo a humildade sempre e sempre orando ao Senhor, pois é esses 3 caminhos que nós seguimos, que os nossos sentimentos serão controlados pelo Senhor. Meus irmãos, neste ponto, nós temos a receita para equilibrar os sentimentos. Primeiro, obediência. 1 Samuel 15, 22 diz que obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência também é o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou, Filipenses 2,8, achado na forma de homem. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A obediência é uma evidência da salvação, Hebreus 5,9. Havendo Cristo sido consumado, ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em segundo lugar, a humildade. Também aqui a gente tem um exemplo em Jesus. Ele disse em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Perceba que Jesus disse que a humildade, ela está no coração. A humildade não está na casa, não está no carro, não está no dinheiro. É possível ter um bom carro e ser humilde. É possível ter uma boa casa e ser humilde. É possível ser rico e ser humilde. Porque a humildade não está em coisas materiais. A humildade está no coração daqueles que querem se parecer com Jesus de Nazaré. E por fim, a oração. Porque o hábito de falar com Deus vai mudar o teu hábito de pensar, vai mudar o teu hábito de sentir, vai mudar o teu hábito de agir. A paz de Deus só guarda o nosso coração em Cristo, conforme Filipenses 4, verso 7. Quando a gente, em Filipenses 4, verso 6, apresenta constantemente diante de Deus as nossas orações e súplicas com ações de graça. Assim chegamos à conclusão da nossa lição. Quero agradecer ao auxiliar de trabalho, irmão Gabriel, por mais uma cooperação. Meu querido, deixa aí a sua palavra de conclusão. Meus irmãos, quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele para sempre. Também ao superintendente evangelista Rafael e também nosso amigo presbítero Leonardo. Para encerrar, quero só deixar alguns versículos. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E para encerrar, será que nós podemos dizer, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim? Que nós possamos refletir acerca disso. Amém. Também quero agradecer o presbítero Leonardo por mais uma participação. Meu amigo, deixa aí a sua palavra de conclusão. Meus irmãos, gratidão ao Senhor também, a palavra que resume, por mais uma vez estar aqui juntamente com os irmãos. Deus abençoe evangelista Rafael, auxiliar Gabriel. E eu deixo para concluirmos, irmãos, que se nós estivermos realmente dispostos a cumprir a vontade de Deus, nós precisamos deixar Ele guardar o nosso coração e também nos guiar para o seu eterno propósito. Então, que Deus seja sempre o centro de tudo em nossas vidas, para que possamos viver o extraordinário que só Ele pode proporcionar. Meus irmãos, que possamos buscar o equilíbrio, porque quem não governa suas emoções será governado por elas, e quem não governa a si mesmo não pode governar sobre mais nada. Que Deus em Cristo te abençoe,
Obrigado pela sua audiência. Em nome de Jesus. Amém.